sou o Dr. Ricardo Cortes Lopes aqui, eu tenho formação em Sociologia, e eu desenvolvi, né, com muitos diálogos, inclusive com o Renate, com muitos diálogos, com uma trajetória, a ciência da representologia, tá? Desenvolvi, porque ela ainda vai seguir, espero eu, siga aí por muito tempo, com muitos mais autores, com reformulações, com rupturas, com melhorias, etc e tal. Mas eu gostaria de estabelecer essa base da representologia, que eu chamo de representologia inaugural, né? Porque ela é inaugural, ela não vai fechar a sociologia, a representologia como um todo, né? O pessoal, olha, o Durkheim e o Weber pensaram sociologias, né? Mas sociologia não se reduz a eles, por exemplo. Existem escolas baseadas neles, existem escolas que contrapõem eles. Então, é só uma representologia inaugural, tá? Eu não sou dono da representologia. Eu só estou inaugurando ela e a partir daqui eu não tenho poder sobre ela, né? Então eu trouxe ali o Instituto Parajás, o Ginefil e o nosso maravilhoso logo aqui, que é baseado no brasão da representologia, estilizado para fazer parte do nosso logotipo aqui do grupo, né? Vamos lá, o texto de apoio foi esse então, do He-Man, tá? É um texto que tem ali na revista do Canal de Quatro Campos, né? Por que eu peguei esse texto e não um texto inicial do livro ou algum artigo da Colírio? Bom, porque eu sou um burguesiano e para mim a gente está falando de círculos de consagração, né? O Renate falou muito bem no áudio, só que eu esqueci exatamente as palavras dele, as palavras exatas, né? O conceito eu conheço, né? Mas quanto mais distante de si existe um reconhecimento ocorre, ele significa que existe uma consagração maior do objeto, né? Então, por exemplo, a gente tem ali a revista Colírio, ela é o espaço da representologia, né? Então, por ser esse espaço da representologia, ela tem esse caráter de divulgar. Então, por ter esse caráter de divulgar, ela vai acabar tendo uma característica de difusão. Agora, não que seja uma difusão sem crítica, mas uma característica de difusão. Só que quando a gente está falando de um caderno como o caderno Quatro Campos, que é muito importante ali na área da antropologia, a gente tem um espaço de fora reconhecendo a existência da representologia e usando ela, e reconhecendo e colocando ela como uma fonte fidedigna para produzir conhecimento. Então é um círculo de consagração que é externo a qualquer relação que a gente tenha. Então eu achei que era interessante começar mostrando isso. Primeiro que a representologia pode lidar também com personagens fictícios, não tem problema. E também que a representologia está em espaços que são diferentes dos que propõe o Instituto Parajás. Desculpem a voz aqui do meu filhinho, que está aqui fazendo companhia, mas vocês não enxergam porque eu estou em cima de uma mesa. Tá cantando, bebê. Bom, continuando então. Esse material tá no link do vídeo aqui, vocês podem acessar quando quiserem, tá? Mas eu vou utilizar ele mais como uma desculpa para entrar nas bases da representologia, tá? Porque esse trabalho de base precisa muito ser feito. Por isso, de uma ciência recente, a gente precisa que seja bem... A gente precisa também educar sobre ela e não só mostrar os pressupostos dela. Então eu botei esse meme aqui do He-Man, dos conselhos do He-Man, só para fazer uma alusão ao personagem. E o fundo também, o espaço, tem a ver também com a brincadeira que é He-Man e os Mestres do Universo, né? O desenho antigo. E o filme também que fizeram. Bom, vamos lá. Bom, a gente está falando de uma nova ciência, né? Então, se trata de uma nova ciência, se o adjetivo é nova, então significa que ela é uma ciência de fato, tá? Para ser uma ciência, um conhecimento precisa cumprir com alguns pré-requisitos, né? Eu vou botar alguns aqui, tá? Se alguém conhecer mais algum além desses, por favor me avise, tá? Porque a revisão que eu fiz indicou esses, né? Mas enfim, vamos lá. Um objeto autônomo, tá? Um objeto só que se sustente por si só. A gente tem algumas outras ciências, como por exemplo a criminologia, que ela não tem um objeto autônomo. O crime ali ele está vinculado com fenômenos sociais, fenômenos antropológicos, fenômenos ligados com a área do direito. Então ele não é bem autônomo, tá? O crime não é um objeto bem autônomo. Mas a representologia, ela pretende ser um objeto autônomo. E não tô falando mal, não, tá? Eu acho que a criminologia, ela complementa
todas as outras ciências e que todas as ciências têm seu lugar, tá? Não existe uma hierarquia de melhor para pior. Mas eu só estou utilizando de exemplo para explicar a especificidade da representologia. É tudo próprio, tá? Então, isso é muito baseado nessa necessidade do método, se baseia muito nos estudos do Durkheim, né, quando ele pensou as regras do método sociológico. É uma maneira que tem de delimitar o objeto da representologia, que no caso é a representação, de outros fenômenos, tá? Não deixar misturas, que é o que permite que eu chegue no objeto autônomo, tá? Teoria própria também, tá? Então, se eu tenho esse objeto próprio, eu também gero teoria com base nele, porque eu observo regularidades e crio leis, tá? Não leis necessariamente no sentido antigo do termo, que era leis imutáveis, mas leis, que são agregados teóricos que fazem afirmações com base em observações, tá? Então, a ciência, a nova ciência, esse adjetivo só funciona se a gente tiver de fato uma ciência, tá? Uma nova ciência, se ela for uma ciência de fato, tá? Então vamos por partes, tá? Vamos começar pelo objeto autônomo. Vamos lá. Para começar, a representação como um objeto, problema filosófico e científico muito antigo, tá? A gente vai observar que desde a época dos gregos antigos já se pensava na representação, né? Os medievais também e na modernidade também. E isso gera alguns autores, tá? Então a gente tem ali o Santo Agostinho falou de representação, o Berkeley falou de representação, a gente tem também, mais recentemente, Sérgio Moscovici, o próprio Emile Durkheim, todos falaram de representação, né? Isso quer dizer que a representação em si é uma questão antiga para a humanidade, né? E ela é uma questão antiga, só que além de ser uma questão antiga, meu filho agora tá brincando com as portas, né? Vamos lá. Além de ser um objeto antigo, ele também é um objeto que ele tem sido utilizado como uma ferramenta, tá? Ele não tem sido formulado diretamente. Ele tem sido utilizado como uma ferramenta para outros conceitos, tá? Então vamos pegar os exemplos que a gente falou, tá? Sérgio Moscovici, ele fala da teoria das representações sociais, que são muito famosas aqui no Brasil, tá? Essa teoria das representações sociais serve para ajudar a psicologia social a encontrar dados e teorias para explicar o objeto da psicologia social. Assim como a representação de representações coletivas do Emile Durkheim, ele é utilizado para alimentar a questão da coesão do grupo na sociologia, da solidariedade do grupo na sociologia. Então, não existe um interesse direto, né, do estudo representacional com relação à representologia. Ele é um estudo que utiliza a representação, reflete sobre ela, porque a gente está vendo assim, por exemplo, até no grupo a gente está falando disso, né, a historiografia, ela reflete muito, a teoria da história reflete muito essa representação. Mas, no meu entender, sempre naquela chave de vou entender primeiro a história cultural e depois, para isso, vai ser relevante entender a representação. Então, é um papel de alimentação, né? A representologia, ela faz um movimento copernicano, né? Uma revolução copernicana. A representação sai dessa posição de intermediária para uma posição de preocupação central, certo? Então, essa é a principal diferença entre estudos representacionais e representologia. Existem outras diferenças, tá? Se vocês forem ver o material com mais cuidado, o material que a gente coloca na página, né? Por exemplo, os estudos representacionais, eles consideram objetos como representações. A representologia ainda considera o objeto como mídia. Então, se eu tenho uma figura do Batman, se eu tenho um bonequinho do Batman, para os estudos representacionais ali já é uma representação, o bonequinho é uma representação. Para a representologia, existe ali uma representação dentro não literalmente, né? Dentro do bonequinho do Batman, que gera o bonequinho do Batman, e daí a gente vai encontrar a representação, porque esse bonequinho vai ser a mídia da representação, tá? Essa é uma outra diferença, existem outras, tá? A gente tem material especializado para isso, para quem tiver interesse. Vamos lá, o nome, tá? Eu dividi ali, tá? Representação, né? Onto, aí, esse onto, na verdade, parece que é de ontologia, né? Que é a área da filosofia, e também a gente encontra na área da computação algumas áreas de ontologia também, tá? Então, a representologia não tem
nenhum tipo de novidade em utilizar o termo taonta, tá? Que é do grego. Mas é uma alusão a que a gente vai estudar a representação pelo que ela é, tá? Não vou estudar a estrutura da realidade, não me interessa isso, mas estudar como a representação é, tá? Então, represontologia. Logia, logos, discurso sobre, tá? Ou saber. Então, é o estudo da representação. Poderia ter sido representologia, teria mais a ver, né? Representologia. Mas já existe uma representologia lá na Rússia e ela não é uma ciência autônoma também, ela é uma área da área de representação do conhecimento, mas eu não quis deixar essa mistura, tá? Também para facilitar que se encontre a ciência, né, e se distingua da área. Bom, o objetivo da representologia é estudar a representação enquanto a partir e da composição, tá? Então, o comportamento da se não se portarem, só a vozinha dele aqui no fundo. Vamos lá. Aí, a representação, ela vai ser vista enquanto componente, composição, o que tem dentro da representação e comportamento. Como essa representação se espalha, se coloca no mundo, como ela interage com outras representações, ou com outros entes, né, para usar um termo metafísico que a gente usa tanto no grupo, né? A gente tem o professor Rafael ali, maravilhoso, que ele fala bastante de ontologia, né? E eu apoio totalmente. A representologia tem muita relação com a filosofia da ciência também, e também com as outras ciências, claro. Mas tem essa dupla relação, ela consegue dialogar com essas duas áreas facilmente, tá? Mas então, comportamento e composição, o que tem dentro e o que tem fora. Tudo isso a gente vai utilizar a representologia para encontrar ali indicadores e evidências que vão permitir que a gente faça essa discussão, tá? Então, este é um objeto próprio, ele é autônomo. A gente tem uma representação ali, que ela tem uma vida representacional, certo? É uma vida, a representação, ela tem uma... Vocês vão ver depois ali, nas regras do método representológico, que a representação ela é um indivíduo, tá? Então, por ela ser um indivíduo, ela ultrapassa a existência do indivíduo, quando ela é comunicada, obviamente, né? Ela ultrapassa a existência do indivíduo, ela tem uma biografia, ela tem uma história, então ela é um indivíduo, basicamente, tá? Método. Então a gente tem as regras do método representológico, tá? Acabei dando um spoiler sem querer, tá? Voltou. Aí eu vou cuidar, né, se eu cair ali, eu vou ver aqui, daí eu aviso vocês. Bom, vamos lá. Ficou pequeno. Para vocês, será que estão pequeno também? Vou dar só uma olhadinha aqui nos slides. Aqui. Aqui. Aqui e aqui. Vamos ver. Agora foi. Agora vamos lá. Aqui. Primeira regra é da moldância. Vocês estão me escutando? Acho que sim, né? Primeira regra é da moldância. Vou perguntar para o Renato se estão me escutando aqui no WhatsApp. Estão me escutando? Tá, é que realmente eu não enxergo naquele tamanho o slide, não dá para ver dali. Daí eu abri aqui no... acho que eu vou abrir aqui no... tá respondendo aqui. Tá, sim, perfeito. Então, ó. Primeira regra, então. Obrigado, Renato. Moldância, tá? As representações são moldes, moldantes, moldados, tá? O que isso quer dizer, tá? Especificamente, a gente sabe que tem uma inspiração burguesiana, né? Burguesiana na questão das estruturas estruturantes, tá? Tem um pouco a ver, tá? Mas não totalmente, tá? Porque elas vão moldar a realidade, mas a realidade também vai moldar elas, tá? Então, eu posso dizer assim que existe um limiar do que a representação consegue diferenciar da realidade, mas a realidade sempre vai ser o fiel da representação.
uma representação, ela nunca vai achar que é falsa. Se ela achar que ela é falsa, na verdade ela já é uma outra representação que está analisando aquela representação que ela acha que tem. A representação, ela não tem como ela mentir para ela mesma, é impossível. Ela sabe a verdade e ela mente para outros, mas para ela não mente, tá? Então, existe uma mudança, tá? Eu consigo modificar o conteúdo de uma representação se eu comprovar que ela é falsa. Então, ela não é indiferente ao mundo. Eu falo mundo, tá? Mas eu tô falando da realidade empírica externa percebida pelos sentidos. Ao mesmo tempo que ela também pode moldar a percepção do mundo em um primeiro momento, ela também pode moldar, mas com o passar do tempo e as irregularidades, ela não consegue sustentar se for uma falsidade, tá? Individualidade e representação deve ser encarada como um indivíduo, né? Ela tem comportamento, ela tem biografia, ela tem espalhamento, ela tem trajetória, tudo isso a representação tem, tá? Então a gente tem que encarar ela assim, que é uma maneira até de desjuntar ela do indivíduo, tá? Porque a gente precisa que ela tenha independência do indivíduo para conseguir estudar ela, senão ela é um fenômeno só psicológico ou só social, e daí ela está submetida à psicologia ou à sociologia. Comparabilidade, tá? O conhecimento representológico ele vai se fazer por comparação, tá? Entre representações diferentes. Ou em diferentes estados de uma representação. Então eu posso comparar uma representação com outras temáticas semelhantes, ou eu posso olhar a história da representação daqui para trás, tá? E fazer a comparação. Mas a representologia é sempre comparativa. Por quê? Porque a representação é um conhecimento intermediado. Mediado, quer dizer, ele é um conhecimento mediado. A gente não tem acesso direto à representação, mas a gente, por comparação, se a gente tiver um número de casos de uma maneira brutal, um número brutal de casos, um número massivo de big data de casos, a gente consegue fazer comparações e assim fazer, com as comparações, encontrar encontrar regularidades, é saber que a palavra é com R, regularidades e diferenças, tá? Então o conhecimento representológico ele é comparativo, basicamente, tá? Eu vou conseguir induzir essa representação por meio de casos empíricos, tá? Porque as representações elas vão se manifestar em mídias e daí elas vão ser empíricas, tá? Isso por enquanto, tá? Porque nunca se sabe se um dia a gente não vai encontrar representação no cérebro humano. Nesse ponto, então, a gente vai ter outras maneiras de estudar a representação, mas por enquanto ela é comparativa, tá? Escalabilidade, então, elas podem ser analisadas em diferentes graus de complexidade, né? Então, individual, ela pode estar em relação, a gente pode olhar bem dentro dela e encontrar as composições dela, os compositores dela. A gente pode fazer uma visão muito de fora, pode fazer diferentes ângulos. A representação, ela se dá isso, ela tem complexidade em todos esses níveis, tá? Medialidade, elas são, como eu falei para vocês, elas são detectadas pelas mídias, né? Que são percebidas pelos sentidos animais, tá? Porque os sentidos animais eu digo que os sentidos de todos, né? Todo mundo que tem sensibilidade ou tem sentidos consegue ver, né? Tem que se fazer um reparo aqui. Reparo não, né? Uma observação. Nem sempre uma mídia contém só uma representação, tá? A escala não é 1 por 1, tá? A proporção não é 1 por 1. Às vezes a mídia tem mais de uma representação. Às vezes uma representação, ela tá em mais de uma mídia. Então, não é uma mídia tem diversas representações ali entrando em conflito. Então, não é uma relação 1 por 1, tá? Não é 1 para 1. Vamos lá. Internalidade e externalidade, tá? Então, a gente tem que fazer uma distinção, de novo, por enquanto a gente não sabe como a ciência vai continuar, mas existe de fazer uma distinção entre representações internas, que são mentais, né? Eu não usei o termo representações mentais, porque as representações mentais são um conceito da psicologia, tá? Então, modelos mentais, representações mentais, tudo da psicologia, mas também porque são diferentes na comparação, tá? Um dia eu ainda faço um artigo sobre isso, tá? Mas ainda por enquanto não. E também elas podem ser externas à mente humana, tá? No sentido de que elas já foram expressas e elas já estão ali incutidas dentro de uma mídia, tá? Então, não estão mais na minha mente, estão fora da mente e estão exercendo comunicação, tá? E prepotencialidade, tá? Como eu falei para vocês, uma representação, ela pensa que está certa. Ela tem ali um núcleo associativo interno a ela,
que ela vai dizer, associar um presente, que é quando a mídia passa a ser percebida pelo corpo humano, a um referente, que é aquilo que se vai tentar copiar, tá? A representação vai tentar copiar. Então elas vão pensar sempre que elas estão certas. É uma prepotência, tá? Eu acho que essa é a palavra certa. Prepotência. Então ali eu puxei uma flecha ali, né? Da escalabilidade, que ela gera ali, aquela figura maluca ali, foi uma figura que eu achei no Canva para teoria, tá? Não sei o que isso quer dizer, porém, talvez da física, não sei, mas sei que casou bem também com esse fundo aí, e eu coloquei ali, porque a escalabilidade vai ser um dos pontos de geração da teoria representológica, tá? Que dela visa entender os conceitos da representologia e responder as principais perguntas. Que vamos ver se vai ser respondida, né? Porque nas outras ciências, quando a gente pensou que sabia o que era história na História Magistra Vitae, veio lá toda a revolução historiográfica e colocou os metodólogos ali, o von Henck, por exemplo. Aí quando se pensou que o von Henck estava certo, veio a escola do... agora eu não vou lembrar, né? Os metodistas, sei lá. E daí, isso em outras ciências também, né? A física a física é a mais clara com isso, né? O Aristóteles parecia certo até chegar ao Newton. O Newton parecia certo, e o Descartes também pareciam certo até chegar o Heisenberg. Então, são... a gente pode ser que no futuro isso mude, tá? Mas ela vai tentar responder o que são as perguntas da ciência, mas pode ser que essas perguntas mudem ou que a resposta se torne insuficiente. Enfim, não sabemos o futuro, tá? Mas tem isso por enquanto. Vou voltar aqui para os slides. Vamos lá. Teoria representológica, tá? Já dei uma adiantada nela, né? Mas ela vai estudar os conceitos representológicos, né? Vai fazer uma síntese dos saberes representológicos. Então, do que adianta a gente produzir um monte de estudos que são isolados, se não tem ninguém para fazer essa junção, né? Os estudos, meta-estudos, eles são importantes para isso, né? Os meta... Não é meta-estudo, não. Meta-análise, tá? As meta-análises são muito importantes para isso. Elas vão lá e fazem apanhados e permitem que a ciência faça... Que uma ciência faça afirmações mais pontuais, tá? Porque elas vão lá e estudam muitos estudos. Mas essa é uma das funções da teoria, tá? Conseguir. A teoria epistemológica ela tenta isso, ela tenta também dar um fio condutor para esses estudos, tá? E existem algumas questões menores, tá? Da representologia, da teoria representológica, tá? Tudo isso aí tá no meu livro ali, que é a meta-representação. Existe só uma representação, que é a meta-representação, e os conteúdos vão mudando, então tem uma representação que existe uma só, e daí quando eu quero falar de nuvem, vem todo o conhecimento sobre nuvem, e preenche aquela representação, codifica, e depois aquelas representações vazia de novo, aí eu vi um óculos, aí vem todo o conhecimento do óculos, vem da mente ali, e preenche aquela representação, faz a leitura, e depois volta. O que é possível, tá? Não estou falando que é impossível, indesejável, muito menos indesejável, ou existem múltiplas representações disponíveis desde sempre na mente humana e que a gente vai acessando elas. Tudo isso, gente, são coisas que são uma questão parece simples, mas na verdade ela é muito complexa. Tá? Se for olhar a fundo, existem muitas implicações possíveis por isso. Está num livro que eu estou escrevendo, estou terminando, certo? Representação em cérebro. Será que existe uma representação dentro do cérebro? Isso é uma pergunta que se pode fazer, tá? O cérebro é tão complexo que tem áreas que a gente ainda não conhece. Então, quem sabe tem a representação, tá lá. Não é impossível, né? Interdisciplinaridade também. Isso é muito importante, tá? Principalmente que no começo agora as pessoas pensam que a representologia é uma teoria. Que ela é uma teoria para ser utilizada por outras ciências. Mas não, a representologia ela é uma ciência completa que sim, pode dialogar com outras ciências, mas esse diálogo não é essencial para ela existir. Ela pode se beneficiar desse diálogo, mas ele não é essencial, tá? Ele é desejável, ele melhora muito a perspectiva da representologia e o alcance da representologia, mas ele não é essencial. A representologia ela pode e vai se desenvolver independente disso. Ela vai ser um diálogo de iguais, né? De simetria.
Bom, daquela regra ali, a regra 4, a gente gera então 4 escalas, né? Para entender a representação. Que vai desembocar naquela questão do comportamento e da composição. Vamos lá, a interna, então. Composição interna, tá? A externa, então. Ou cinética. Vou observar externamente como a representação se comporta. E daí vou estar fazendo uma observação basicamente do movimento, tá? Do movimento da transformação. Escala elementar, daí, que daí é uma escala mais nano, né? Micro, que vai entrar na representação e vai olhar lá dentro e entender como ela funciona por dentro, tá? E a referencial, que daí é um estudo que é muito interessante no sentido de que busca novos referentes, tá? Porque, em teoria, a representologia, ela estuda a representação, né? O referente, ele não é o interesse da representologia. Talvez seja o interesse das outras ciências, né? Por exemplo, uma representação sobre política. Quem estuda o que a política de fato acontece de fato é a ciência política. Então, talvez ela se preocupe com o referente. Mas a representologia não. Ela se preocupa com os sentidos que se dão para a representação, os vários sentidos, não é nem um nem dois. Então, o referencial ela busca novos referentes para se poder pensar novas representações, certo? Vamos começar então pelos modelos, tá? As duas primeiras ali, que eu mostrei para vocês, elas funcionam muito por modelos, tá? E modelos são invenções teóricas utilizadas para se ilustrar a funcionamento de algo, tá? Então, é uma representação da representação da representação. Talvez. Não tinha pensado nesse ângulo, mas talvez sim, né? Uma representação da representação da representação. Pode ser. Mas não quer dizer que isso seja um demérito, né? Porque, no meu entender, e eu deixo isso bem claro nos livros, os modelos eles são instrumentos, eles não são meios para um fim. Então, eles podem ser modificados à vontade, à vontade não, né? Com evidências. Com evidências. Eles podem ser modificados à vontade, com evidências, desde que tenha evidências. Mas, nesse momento aqui, acho que eu tenho que pelo menos mostrar nessa representologia inaugural como é que eles pensam, tá? Vamos lá, o modelo composicional, então, a gente tem ali, tá pequenininho, né? Mas assim, também tá no livro isso aí, com esse desenho horrível aí, vou pedir pro Renate, quando a gente for fazer uma edição nova do livro, fazer umas ilustrações decentes, né? Porque eu fiz isso aí tudo do jeito mais feio possível, não foi nem no Canva isso aí, acho que foi até no Word. Mas esse modelo composicional, primeiro, eu chamo ele de celular, né? Ele mostra ali a representação, acho que vocês não veem meu mouse. Eles mostram ali alguma coisa que é percebida, que eu chamo de mídia, né? Uma mídia percebida, ela entra na representação e ela passa primeiramente pelo reservatório factual. Uma representação, ela só existe, ela só está conectada ali àquele núcleo, porque existem fatos ali, episódios que conseguem fazer que aquela representação continue unida como algo coeso, né? Se essa mídia ela passa e se torna presente ali e ela é coerente com esse reservatório factual, ela já fortalece o núcleo associativo e o núcleo fica estável. Então esse é o modelo da representação estável. Porém, pode ocorrer também de dar algum problema, tá? De essa representação ela ser diferente, tá? Essa mídia e que esse presente ser diferente, tá? Então, tocou ali no reservatório factual. Bom, não funcionou, não bateu, tá? Então, nesse momento, vai ter uma região de bode expiatório. Será que essa região de bode expiatório vai dizer que isso é uma exceção? Se sim, se for uma exceção, então ele tá ali é registrado na região de bode expiatório, o núcleo ficou estável de novo, tá? Mas pode acontecer de o bode expiatório não conseguir segurar isso. E nesse momento, o presente, que era a mídia que entrou, ele vai atacar diretamente o núcleo associativo. O núcleo associativo ele vai ficar sem defesas e ele vai ser atacado. Pode ser que não aconteça a ruptura nesse primeiro momento, tá? Provavelmente não. Mas, conforme fatos semelhantes forem se repetindo e escapando do resultado factual, significa que a representação vai começar a considerar que ela não é verdadeira.
Então, esse núcleo ele vai ser atacado, até que ele vai acontecer uma mudança, tá? Pode acontecer também de uma vez só, tá? Se a gente tem uma decepção muito forte, muito terrível, pode ser que essa representação morra de uma vez só. Morra, entre aspas, né? Uma vez só. Mas na verdade ela não vai morrer. O que vai acontecer? Desfez-se o núcleo, tá? Nesse momento, a representação tá um referente vazio. O referente não tá ligado a nada, né? Só que a gente tem dentro da própria representação uma área de um estoque de representações inativas, tá? Essas representações, elas são conhecidas, elas passaram ali pelo body. Então, nesse caso, esse mesmo ser. Tá me escutando? Tá. Então, essas representações vão se quebrar junto com o núcleo e vão começar a ir ali naquela região ali que vocês estão vendo, entre a borda e a borda e a representação interna, tem uma regiãozinha ali de pontilhados. Essa região é a representação, é a região da periferia. As representações elas vão para ali e vão começar a disputar para ver quem é que vai ser a próxima representação que vai ser usada com aquela referente. Bom, vão continuar vindo, tá? Informações, a pessoa vai estar desorientada ali, sem saber que representação que é dela, mas vai ter algum momento em que alguma dessas representações vai se mostrar mais consolidada e vai haver um trânsito ali. Esse é o modelo do trânsito. E vai se ter uma representação sobre o mesmo referente, mas com outro conteúdo. Então houve um trânsito ali, tá? Mudou aquele núcleo associativo. Ele já é outro, tá? Então, por enquanto, é isso que a gente sabe da internalidade. Quando uma representação é externa, vocês vão ver aquelas ali eram mentais, né? Mas essa aqui é externa. A gente tem aqui esse desenho tosquíssimo, né, do coxa de retalhos, porque a representação ela vai estar ali dentro da mídia, tá? Até é difícil de, talvez no futuro a gente consiga representar melhor isso, mas vocês vão ver ali, ó, existem limitações da mídia que está colocando ali, né? Por exemplo, um papel. O papel ele é muito bom para guardar, ele é sólido, mas ele também ele é frágil, ele se estraga, ele amarela, ele apodrece, mas ele é muito bom, por exemplo, de se escrever, reescrever. A madeira, por exemplo, é muito boa para se moldar, mas ela também é biológica, também pode ser atacada por parasitas. Então, tudo isso são limitações da mídia, elas entram também quando a gente faz uma representação externa. E tem outros casos também, né? Tipo, existe um espaço também para o próprio armazenamento factual da pessoa que está percebendo esse objeto, tá? Esse objeto que tem uma representação. E ela tem esse reservatório factual que ela expressa, né? Ela expressa uma narrativa. Todo objeto expressa uma narrativa, tá? Essa narrativa pode ser mais ou menos visível, mas ele expressa uma narrativa, tá? Então, vocês podem dar esses detalhes com melhor ainda o vídeo, talvez ele permita, né? Um zoom. Eu não tô conseguindo enxergar muito bem, mas não tem problema. Eu confio que vocês podem olhar os detalhes aqui, tá? Tem também o modelo, daí já começa o modelo da cinético-representologia, né? Que daí a gente está falando de um referente que vai atrair representações, tá? Vocês estão vendo ali, né, que tem a figura, o X ali é o referente, né? E as representações vão tentar, vão se organizar para tentar, mais ou menos na lógica aquela que eu falei, do estoque de representações inertes que se tornam, que se espalham pela periferia da representação.
As representações externas, elas se comportam assim também, tá? Elas tentam definir o que é representação. Com a internet, esse movimento ficou ainda mais explícito, tá? Das pessoas entrando em discussões e jogando as representações delas para tentar definir algum referencial, tá? Algum referente. O referente, como eu falei, se não falei, tô falando agora, o referente, ele tem um quê de indecifrável. Tu não consegue dizer exatamente o que é um referente, a representação tem certeza que sabe, ou que é o mais próximo possível, mas ela não sabe. Ela pensa que sabe. E até isso pode levar até um certo pessimismo, né? Mas a herpetologia, ela não tem necessidade de investigar o que é real, ela tem necessidade de coletar representações reais ou irreais para poder cumprir com aquela regra da comparabilidade, né? É o mais importante para ela é detectar a representação. Conhecer a verdade de fatos é relevante, mas não é uma coisa essencial para o estudo representológico. Mas é muito relevante sim, porque facilita a gente distinguir representações entre elas mesmas, né? E nesse modelo aqui, então, as representações vão tentar puxar para si o que é aquele referente, certo? E por fim, para finalizar, tá? Essa foi uma aula bem de base mesmo, porque eu acho que não tem como a gente já querer sair discutindo representologia sem essa base, né? Na verdade tem, né? Vamos combinar que tem sim, e é muito saudável, só que eu acho que no mínimo a gente pode acompanhar pela leitura por leituras e também por conversas aqui no nosso grupo, né? Bom, isso aqui foi o artigo ali que está no texto de apoio, né? Que vocês estão vendo aqui eu não sei se meu mouse funciona aqui, mas a gente tem aqui o Lenine Batista, que ele era o He-Man do Nordeste lá nos anos 80. Não, anos 80 para 90. Ele tinha um circo do He-Man aqui, vocês estão vendo aqui embaixo, aqui à direita. Esse circo do He-Man, ele saía, inclusive, pelo Nordeste, por isso que ele era o He-Man do Nordeste. Na verdade, ele era uruguaio, tá? Mas ele andava pelo Nordeste muito. E ele tinha um circo que ele saía ele saía assim, chegava no circo e lutava com as pessoas. Não era tipo assim um circo com. Talvez tivesse, tá? Não tive informações sobre isso, mas circo com palhaço, com mulher barbada, com assim. Mas o negócio do circo é que ele saía na porrada com as pessoas. Tipo assim, ó, chegava ali na rua, ele chegava na cidade ali e desafiava todo mundo ali pra lutar, e os caras lutavam na frente das namoradas e tal. Daí ele fazia uns desafios muito malucos, assim, tipo, ele contra 100 karatecas, ele contra 20 kickboxers. E daí ele lutou contra o Rei Zulu, que era um cara do Vale Tudo também. E eu quis entender nesse artigo como é que é a representação, quais representações estão vinculadas a isso, né? E daí eu encontrei, por exemplo, o He-Man da Mattel, que é aquele que eu mostrei ali no começo. É o He-Man do Eu Tenho a Força, tá? Esse He-Man aí do desenho animado, que tem uma história riquíssima ali. No artigo eu conto um pouco dela, né? Mas tem documentários aí que mostram que o He-Man era para ser um boneco do Star Wars, e daí o Star Wars, eles não conseguiram a licença do Star Wars, daí fizeram, ou sobrou boneco, e daí fizeram. Enfim, fizeram ali um He-Man e tal, e o que acontece? Eu fui fazendo comparações desses personagens, né? Com o Lenine, e até concluí que ele era muito mais parecido com o personagem do filme do He-Man, que é com o Dolph Lundgren, que esse filme aí dos anos 90 que tinha até a guria do Friends lá, a Mônica. Que eu gosto desse filme, tá? Eu não acho esse filme ruim, tá? Mas tem gente que acha ele podrão. Eu acho muito bacana, eu acho muito legal esse filme. É nostálgico também. Mas o que aconteceu? A comparação com essas representações deu a entender o seguinte. Ele é mais parecido com esse outro He-Man aí do filme. Porque esse outro He-Man do filme, ele luta de fato com um monte de soldados ao mesmo tempo, que nem o próprio He-Man ali. Vocês observem ali o uniforme não tá completo ali, ele não usa a cruz de malta no peito, que nem o desenho. E o cabelo dele é Chanel, o do He-Man da Mattel é Chanel. O dele é comprido, que nem o cara do filme ali, do Dolph Lundgren. E ele tá muito mais pra esqueleto, tá? A minha conclusão é que ele tá muito mais pra esqueleto. Que ele chega ali e desafia as pessoas e, tipo, ele criava uma aura de mal, assim, tá, tudo bem, era um guerreiro valente. Mas tu imagina tu chegar e meter a porrada nas pessoas do nada. Era isso que
Era isso que queria o Esqueleto, queria roubar, queria pilhar o castelo de Grayskull. Então, o que acontece? Eu trouxe ali algumas características, tá? Aparência, moralidade, inimigos, tá? O He-Man nordestino, ele busca adversários. E o He-Man da Mattel, ele tava salvando, né? E os inimigos, eles eram forças malignas, e os inimigos dele não tinham propriamente inimigo, era o desafio que ia acontecer ali pra ver quem era o mais forte, né? Então, completamente contrário do He-Man, né? Bom, gente, acho que disposição era isso, tá?